É bom a gente começar assim, né? O fato de que o Flamengo poderia ter ganho o jogo não pode excluir você não ter enfrentado o adversário tentando ir nos seus pontos mais fracos. Uma coisa não exclui a outra. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar sobre esse empate entre Flamengo e Cruzeiro? E aí, respondendo aquela pergunta, né? A estratégia, a leitura foi boa? A gente já pode se adiantar. Na minha opinião, não foi. Embora, de fato, o Flamengo poderia ter vencido o Cruzeiro. E também, se nós seguirmos essa mesma lógica do poderia, o Cruzeiro também poderia ter vencido o Flamengo. Mas o grande ponto em questão nesse confronto era o Flamengo, ele desconfortou o Cruzeiro. O Flamengo foi no ponto que o Cruzeiro é mais vulnerável, tirou o Cruzeiro da sua zona de conforto. Isso que eu vou trazer nesse vídeo aqui, falando inclusive taticamente sobre esse confronto, que foi equilibrado, o Flamengo teve suas chances, o Cruzeiro também teve suas chances, e o 0-0, o empate, talvez poderia ter sido um empate com gols, né? Mas o empate acabou retratando o que foi a partida, pois em alguns momentos havia uma troca ali de domínio e de superioridade ao longo dos 90 minutos. Na minha opinião, quando você enfrenta, por exemplo, o Cruzeiro, o que é o Cruzeiro na temporada? É um time que sobrecarrega bastante o meio de campo, é um time que sobrecarrega bastante as suas jogadas no centro de campo, e é um time que condiciona muito o adversário receber com mais liberdade o jogo pelos lados. Então, ora, você tentar desconfortar o Cruzeiro é você tirar o Cruzeiro do centro do campo. O Cruzeiro gosta de ficar no centro do campo. O Flamengo, por saber disso, o próprio Felipe Luiz, na coletiva de imprensa após o jogo, assumiu de que havia uma preocupação pelo jogo centralizado do Cruzeiro e que até ele fez elogios a essa transição do Cruzeiro, né? Chamou até desse contra-ataque, esse jogo por dentro. Então, por isso, talvez passe até pelas escolhas dele, de alguns jogadores, a estratégia de onde cada jogador vai estar em campo e tal, para tentar já tirar esse espaço de dentro do Cruzeiro. Tá, ok. E para atacar, o que vai se fazer? Vale até a gente lembrar, ao longo aqui do jogo, algumas das principais jogadas do Flamengo. O Flamengo até poderia ter feito um gol que o Cássio fez uma grande defesa, né? Ia surgir de uma dessas jogadas. Eram jogadas que tinham passes que acabavam, digamos assim, né? Cortando a defesa do Cruzeiro. Como, por exemplo, no primeiro tempo, um passe do Jorginho, para o Lino. Teve esse movimento. Mesmíssimo movimento do Arrascaeta para o Varela. Na ocasião, o lateral direito do Flamengo chegou a alcançar a bola, mas não teve força para fazer o movimento. Acabou, foi até escanteio, né? Bateu no pé dele, depois bateu no Kaique, lateral. As principais jogadas eram essas jogadas que cruzavam a linha defensiva do Cruzeiro. Por quê? Eu até vou mostrar aqui. É um time que joga muito por dentro. Então, os jogadores que fazem a ultrapassagem pelos lados opostos, se fizer o tempo certinho, fazer esse passe em profundidade ou esse cruzamento, você vai conseguir alcançar ali e ter uma boa oportunidade. E foi isso que acabou acontecendo, né? Mostrando nitidamente que eram esses movimentos. A grandíssima defesa do Cássio, na cabeçada do Lino, parte exatamente assim. A diferença é que foi no segundo tempo. Ao invés de ter sido no primeiro tempo, foi no segundo tempo. O Carrascal faz esse passe e aí vem ele nas costas do meu xará, né, do William, que acabou sendo expulso. Tinha que ter sido mais sobrecarregado. A gente vai passar aqui. E aí o Lino foi e fez essa cabeçada e o Cássio... O Lino, inclusive, cara, tem um lance dele pra finalizar. A partida foi horrorosa dele. Não finalizou e ficou tropeçando, quer ajeitar. Se quiser ficar ajeitando muito, vai ficar um pouco complicado. Tem que tentar já finalizar logo. E aí esse passe também, do Carrascal. E aí a gente vê nitidamente ao longo da partida o quê? O lateral direito do Cruzeiro, com esse jogador que trabalha mais pelo lado direito, às vezes o Christian, pelo lado esquerdo, mesma coisa, eles ficam bem por dentro. É a intenção do time do Cruzeiro. Então, ora, você tem que tentar atrair, tirar esses caras da zona de conforto. Então, por isso que eu falo pra vocês, porque o Flamengo, na minha opinião, teve uma leitura errada, o Felipe teve uma leitura errada do confronto. Tenta desconfortar Lucas, Matheus, William, o Kaique, os laterais e os jogadores que trabalham por dentro. Tirar esses caras da zona de conforto. Deslocar esses caras do centro. Pois, se o Flamengo desloca eles, até quando o Cruzeiro recupera a bola, e essa era a preocupação do Felipe, o Cruzeiro recupera a bola, ele não vai ter tanto jogador por dentro para conseguir fazer essa conexão. Porque eles já estão ali. É uma questão lógica, né? Se eles já estão ali, eles vão recuperar essa bola, eles
Então vai forçar. Se você tentar espalhar eles, eu acho que seria uma... E o Flamengo, na minha opinião, não espalhou. Passa até pelas substituições, tá? Substituições, por exemplo. Isso demorou um pouquinho. Luiz Araújo. Luiz Araújo é um cara que vai largar o campo. O Gonçalo Plata é um cara que também alarga o campo. O Carrascal, que não fez um mau jogo, não. Gostei até do jogo do Carrascal. Mas ele não é um jogador de abrir campo. O Lino não estava conseguindo jogar. Então nem dá nem para entrar na teoria aqui. Porque na prática não rolou. Então, expande esse campo. Jorginho e Saúde já são jogadores que jogam por dentro. Ultrapassagem, isso é importante. O Varela tem a ultrapassagem, né, pelo lado direito, mas não é tanta dobra. O Flamengo não faz tanta dobra pelo lado, né, porque o Cascal já joga um pouquinho mais por dentro, então é o Varela. E o lado esquerdo, o Alexandro, a subida é muito tímida, porque o lateral esquerdo não tem essa subida, né, então não tem dobrada pelo lado. Então eu acho que poderia ter sobrecarregado, talvez sobrecarregasse pelo lado, você criaria até 2 contra 1, ou no mínimo 1 contra 1 com mais qualidade, mais qualitativo que a gente fala, né? Pra conseguir fazer a jogada, espalhar um pouco mais a defesa do Cruzeiro. Então, como vocês estão vendo, a defesa do Cruzeiro ficou, né? Fica bem espremida e com isso você vai praticamente confrontando uma parede. Numa jogada, por exemplo, que o Arrascaeta tenta ir por dentro, cara, tá todo mundo fechando. A densidade, né, a gente fala, né? A densidade do time toda por dentro. Então, na minha opinião, houve um erro, sim, de leitura, de encontrar como eu posso ir pra desconfortar o adversário. Aí, galera, dica maneira pra você, com o nosso cupom GODOY você ganha desconto na GoCase. Você pode aproveitar a oportunidade no site, comprando 2 capinhas, pagando o preço de somente uma, então já é em dobro. Além disso, você com o nosso cupom GODOY, você leva pra casa aqui, ó. Capinhas como essa, personalizada, dá pra colocar o nome, oficiais, os produtos são oficiais e licenciados do Flamengo. Então aproveita o nosso cupom, tá na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado, GODOY, garanta o seu desconto e tenha produtos oficiais do Flamengo, como essa capinha aqui de celular, beleza? Talvez a resposta para isso tenha sido, a intenção do Flamengo não tenha sido de... E aí, na minha opinião, um equívoco, até por você jogar em casa, não é de tentar desconfortar o adversário ali. Talvez estava mais preocupado em, cara, como é que eu vou diminuir o principal ponto forte deles? E o principal ponto forte deles é a criação por dentro. Então o Flamengo me parece ter ido preocupado com esse jogo por dentro. Então com isso tentou, ele também joga por dentro. E aí ficaram ali os dois com esse choque. Então na minha opinião não foi uma leitura legal do Felipe no jogo. Ah, mas o Flamengo podia ter vencido. Ele podia ter vencido de fato. O Cruzeiro também poderia ter vencido. Mas quando a gente está falando desse aspecto mais tático. Um outro assunto que a galera tem falado muito, né? Principalmente para quem foi no Maracanã, e aí a gente vê nas redes sociais, falando sobre o comportamento da torcida. Né? Poxa, que a torcida tá num comportamento e tal. Velho, eu não tenho mais o que falar sobre isso. De verdade. A gente já tem assuntos sobre isso há anos. Porque não é um fenômeno de agora. Talvez esteja sendo um fenômeno de que as pessoas estão prestando mais atenção. Só isso. Estão ali ligadas, ou estão com uma expectativa diferente. É porque aqui lá o Flamengo está em primeiro. Tá... Porque para mim não faz diferença. O Flamengo está em primeiro, em segundo, ou em terceiro, ou em quarto, ou em quinto. Na minha opinião, a expectativa do torcedor no estádio, ela tem que ter, né, a gente já espera um tipo de comportamento. Então, como eu acho que está em primeiro, aí tem uma galera que fica, poxa, mas o time está em primeiro. Mas também se tivesse em segundo, enfim. Não é novidade. Tá? Não é novidade, passa pela torcida do Flamengo, como eu já trouxe vídeos, mas passa por todo mundo. A galera tá mais impaciente, a galera tá mais triste, cara. A galera tá mais triste, a galera tá mais impaciente, a galera tá mais nervosa, a galera tá mais apressada, a galera quer que as coisas sejam resolvidas de forma mais rápida. E isso não é somente no futebol, não é sobre futebol, é sobre a vida. E aí não tem como a pessoa ser assim na vida e quando ela entra dentro do estádio de futebol, ela se transforme. Ela vou me travestir de uma pessoa feliz, de uma pessoa leve, de uma pessoa solta, de uma pessoa paciente. Se ela não é isso. E as pessoas, na sua rotina, elas estão tendo esse comportamento. E além disso, soma-se também essa cultura do, em aspas, torcedor-cliente. E aí tem o comportamento cliente, o comportamento da insatisfação, o comportamento do cliente também quando estivesse dentro de uma agência bancária, numa fila de um banco. É a mesmíssima coisa. Então, na verdade, acaba me espantando mais são as pessoas estarem espantadas com isso. Cara, é uma rotina. Tá cheio de gente rabugenta. Tá cheio de gente rabugenta no seu dia a dia. Talvez a pessoa não esteja percebendo. Não é uma exclusividade. O estádio abriga essas pessoas. Não, essas pessoas estão na nossa rotina. Dentro do estádio, ela não muda a sua personalidade. Então, o Flamengo acaba no empate do 0-0. Não é legal, pois vem numa sequência de jogos sem vencer. O próximo jogo, em casa, é contra o Palmeiras, podendo ser um quarto jogo, pois não seria nenhum espanto
pelo equilíbrio do campeonato, ter mais um empate. Então aqueles empates vão ficando ali pelo meio do caminho, e esse empate, a gravidade dele, digamos assim, é pro jogo contra o Bahia. O Flamengo vencendo o jogo contra o Bahia, esse empate se torna um empate. Se o Flamengo não vencer o jogo contra o Bahia fora de casa, que também é um jogo difícil, aí esse empate ganha uma outra proporção. Mas a leitura, na minha opinião, não foi legal perante ao adversário, para se vencer. Um grande abraço, tamo junto, vou encerrando o vídeo por aqui e valeu!